Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós também queremos agradecer a você que nos visita nessa noite. Seja muito bem-vindo aqui. É um prazer recebê-lo. Gostaríamos também de convidá-lo, se você veio pela primeira vez, a estar conosco em nossos outros encontros. Nós temos quase que diariamente um encontro nas casas que nós chamamos de células. Se você quiser participar de uma delas, você deve ter recebido um informativo na porta. Se não recebeu, irá receber após o culto. E lá tem o endereço dessas células. São reuniões que nós fazemos em casas e você que nos visita também está convidado a participar conosco. Nós temos a reunião na quarta-feira de estudo bíblico e na sexta-feira nós temos o encontro dos adolescentes. Você, porventura, algum adolescente nos visitando aqui nesse momento, nessa noite, também seja convidado a estar conosco na sexta-feira às 19h30. Nós queremos dar um reforço sobre a classe de catecúmenos. A classe de catecúmenos é a nossa classe principal da igreja, vamos assim dizer, porque ela é a classe de formação daqueles que se tornarão membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós damos um carinho especial a essa sala. Então você que deseja ser membro dessa igreja, você que vem de uma outra denominação evangélica, seja batista, cristã evangélica, igreja quadrangular, Assembleia de Deus, e já está convivendo aqui conosco um tempo e deseja ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, faça essa sala. Essa sala muito irá instruí-lo sobre aquilo que nós cremos, quais são as nossas doutrinas. Para você que se converteu, para você que realmente se sente preparado para ser um discípulo de Jesus e quer participar do sacramento da ceia e ser batizado, essa sala também é para você. Então procure o nosso presbítero Diego ainda hoje e participe da classe de catecúmenos. O nome é meio estranho, seria sala de novos ou de crentes novos na fé, mas a ideia fica catecúmenos, que vem de catequese, de formação. Então procure o Diego para que você possa fazer essa sala. Nós iremos iniciar no dia 8 de março. Nós iremos passar para a meditação da palavra, e antes disso eu quero chamar a nossa irmã Terezinha. Ela vai louvar ao Senhor com mais um cântico. Quando ela estiver louvando ao Senhor com esse cântico, entre na presença de Deus mais uma vez em oração e se prepare para receber a palavra do Senhor. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus teu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Sempre tu és fiel. Oh, aleluia. Sempre tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos 46 ao verso 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos 46 ao verso de número 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 46 ao 56, assim diz a palavra de Deus.
Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou o semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Na quarta-feira passada se comemora no calendário católico, litúrgico católico, a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas é a abertura para aquilo que se chama de quaresma, esse período onde os cristãos católicos separam para ficar em jejum e observação e se absterem de alguns alimentos em nome de um sacrifício. Nós protestantes, nós observamos a quaresma? Não, nós não observamos a quaresma. Por que nós não observamos a quaresma? A quaresma foi instituída no século IV da era cristã com o objetivo justamente de se preparar para a Páscoa. Mas no decorrer do tempo, aquilo que se tornou uma preparação se transformou num ritual de autojustificação. Aqueles que observam a quaresma, eles observam no sentido de se auto-justificarem diante de Deus por causa dos seus pecados, ou seja, por guardar algumas situações e me abster de alguns alimentos, ou de me abster de algumas ações, o Senhor vai me justificar, ou seja, o Senhor vai me perdoar por causa disso. É interessante que nós temos a situação de jogarmos a água suja da banheira, às vezes com o bebê dentro da banheira. Nós, protestantes, nós não observamos a quaresma, mas se existe algo que nós deveríamos pensar e refletir, e que os católicos podem nos ajudar muito, é pensar de como nós nos prepararemos para a Páscoa. Hoje é o primeiro domingo de preparação para a Páscoa do Senhor. Nós não observamos a quaresma, mas nós devemos observar como nos prepararemos para o dia da Páscoa. A Páscoa para nós cristãos, principalmente para nós protestantes, é a data principal do calendário cristão. Muitos pensam que é o Natal, mas na verdade a grande data cristã é a Páscoa. Nós não vamos guardar a quaresma, mas seria interessante nós observarmos a motivação de termos um tempo de meditação, de uma leitura mais profunda das Escrituras, de um tempo maior de moderação, sermos moderados na comida, sermos moderados nas palavras, sermos moderados nos nossos comentários no Facebook. Ter esse tempo, essa quarentena, essa quaresma, para meditarmos acerca de como é que nós estamos diante do nosso Salvador. A palavra quaresma vem de 40.
quarentena, 40 dias. E o número 40 nas Escrituras é muito significativo. Indica um tempo de preparação. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto para se preparar para ir para a terra prometida. O Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado nesses 40 dias, se preparando para o seu ministério. A ideia do número 40 nas Escrituras traz essa configuração de preparo, de pensamento, de profundidade. A preparação envolve silêncio. Nós vivemos num mundo agitado, nós vivemos num mundo barulhento. E nos preparemos através do silêncio, do recolhimento. Esse mundo não contribui para pensarmos, refletirmos. 40 dias para termos introspecção, para pensarmos nas coisas lá do alto. Preparemos para uma conversão, para uma mudança de rota. Importantíssimo. Nós não guardamos a quaresma, nós não a temos como algo do nosso calendário protestante, mas nós deveríamos observar a motivação dela. Um tempo onde nós nos prepararemos para celebrar a Páscoa. Numa sexta-feira, Jesus é o Cordeiro Pascal, frágil, para no domingo se transformar no leão da tribo de Judá. Nós cantamos hoje essa canção, o Cordeiro e o Leão. Nós devemos aproveitar esse tempo, primeiro domingo que antecede a Páscoa, para entrarmos nesse processo de preparação de uma vida mais espiritual, de uma vida mais profunda, de uma vida mais devocional. Nesse texto em que nós lemos de Lucas capítulo 9, na verdade está dentro de um bloco de textos que vai do capítulo 9, do versículo 51 de Lucas até o capítulo 19, versículo 48. Nós podemos chamar desse trecho de Lucas 9, 51 a 19, 48 de a quaresma de Jesus, a preparação de Jesus. Nós não temos aqui um tempo definido, se foi uma semana, se foi um mês ou se demorou alguns anos, mas o texto deixa claro que o Senhor Jesus estava resoluto em ir para Jerusalém. No capítulo 9, no versículo 51, onde nós lemos: e aconteceu, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o evangelista Lucas vai trabalhar de uma forma minuciosa essa intrépida resolução de Jesus em ir para Jerusalém. E nós sabemos que em Jerusalém aguardava cruz, morte, humilhação. E nesse período que antecede a sua chegada a Jerusalém, o Senhor Jesus se prepara. Na verdade, Ele prepara os seus discípulos para esse grande momento. Em outro texto, em Lucas, capítulo 13, verso 22, nós observamos que o texto que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Em Lucas 17, 11, nós vamos ver: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Em Lucas 18, 31, tomado consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Em Lucas 11, versículo 11, Lucas 19, versículo 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. E em Lucas 19, 28, e dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Eu levantei esses versículos para mostrar para os amados irmãos a preocupação do evangelista Lucas, em mostrar que Jesus estava se preparando e preparando os seus discípulos para ir para Jerusalém, preparando-se para a Páscoa e preparando os seus discípulos para aquela Páscoa.
E sem querer forçar a ideia, nós podemos dizer que esse período pode ser considerado a quarentena de Jesus, ou a quaresma de Jesus, onde ele se prepara para ser entregue aos religiosos, aos fariseus, e se entregar por mim e por você. É interessante que nessa primeira narrativa que nós lemos aqui, do texto de Lucas capítulo 9, quando nós lemos aí dos versos 46 a 56, nós vamos ver aqui um conflito de expectativas. Um conflito de expectativas extremamente presente. Não é um conflito de expectativas subjetivos, ele é muito objetivo. Nós vamos ter de um lado a expectativa dos discípulos. Os discípulos, nessa preparação de ir a Jerusalém, eles esperavam que o Senhor Jesus seria coroado como Messias, como o Rei prometido. No coração dos discípulos, quando Jesus se levantou de forma intrépida a ir para Jerusalém, a expectativa do coração dos discípulos era de que Jesus ali em Jerusalém, naquele dia, seria coroado Rei, o Rei dos judeus. Só que na expectativa de Jesus era um pouco diferente. Jesus esperava o sofrimento, a morte, mas por fim a ressurreição. Nesse texto em que lemos, nós vemos esse conflito de expectativa. É interessante falar sobre esses conflitos de interesses, que esse teólogo americano, N.T. Wright, ele escreveu algo muito interessante sobre tronos. Artesãos habilidosos levam meses para fazer um trono convencional. Foram necessárias alguns minutos para que os soldados romanos construíssem um trono para Jesus. Qual o trono? Estava na expectativa dos discípulos. E qual o trono estava na expectativa de Jesus? N.T. Wright diz que os soldados romanos levaram alguns minutos para construir um trono para o Senhor Jesus. Onde estão esses conflitos? Nós vamos ver aqui, primeiramente, na expectativa dos discípulos. Nós vamos ver lá no versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Dentro desse conflito de expectativas, na visão dos discípulos, ela nasce pela presunção de superioridade que esses discípulos nutriam em seus corações. O Senhor Jesus ia a caminho de Jerusalém, e eles começaram a brigar entre eles, discutir entre eles de qual deles seria o maior lá em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus for coroado, quem se assentará ao lado direito do trono do Senhor? É interessante que a briga começa com dois irmãos de sangue, Tiago e João. Não, eu vou ser o maior. Não, eu vou ser o maior. Eu sou o mais próximo de Jesus. Não, eu sou mais bonito. Eu sou mais eloquente. Eu sou mais forte. Nós vemos aqui que essa falsa expectativa nasce de um coração presunçoso, de um coração que se acha superior. Estamos a caminho de Jerusalém, e como está o nosso coração? Nosso coração está presunçoso, com um sentimento de superioridade. Afinal, nós somos presbiterianos. Afinal, nós estamos numa igreja bonita, refrigerada, com poltronas confortáveis. Qual é o sentimento do nosso coração rumo a Jerusalém? Outra expectativa equivocada dos discípulos está no versículo 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e o proibimos, porque não segue conosco. Essa falsa expectativa do coração dos discípulos também nasce
além da presunção de superioridade, de uma presunção de exclusividade. Os discípulos se enciumaram muito em ver um homem expelindo demônios em nome de Jesus. Mestre, nós vimos um homem expelindo demônios no teu nome e nós o repreendemos. Você não faz parte do nosso grupo, você não faz parte da nossa organização, você não faz parte do nosso clube fechado. Rumo a Jerusalém, a expectativa do coração dos discípulos nasce de uma forma equivocada, porque eles tinham um sentimento de serem exclusivos, de serem únicos, de serem pessoas especiais. Oh, meus amados irmãos, quanto a nossa sociedade moderna tenta imprimir em nosso coração que somos pessoas especiais, que somos pessoas diferenciadas, que precisamos de um tratamento diferenciado. Quantas pessoas, em nome de ter um tratamento VIP nos seus aeroportos do Brasil, gastam fortunas com seus cartões de bandeiras diferenciadas, simplesmente para tomar a frente de idosos e de gestantes, para se sentirem melhores. Certa feita no aeroporto, eu tenho um cartão com essa bandeira, não sei por que me deram. Eu estava na fila e falei: o senhor tem a bandeira tal? Sim, tenho. Então venha para frente. Para quê? Se nós vamos entrar no mesmo avião, e o avião vai sair mais cedo se eu entrar primeiro? Não, então eu vou aguardar entrar. Mas dá aquele sentimento de exclusividade. Eu sou diferente. O coração dos discípulos, nessa falsa expectativa do trono de Israel, cresceu essa falsa expectativa, porque eles se achavam exclusivos. Só que Jesus estava resoluto em ir para Jerusalém. Essa expectativa gerada no coração dos discípulos, essa falsa expectativa também, foi gerada pelo zelo e dedicação. Verso 52: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Verso 53: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. No verso 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esses samaritanos pé de chinelo não sabem com quem estão lidando. Esses samaritanos não sabem que esse é Jesus, o Messias de Deus, o que será coroado em Jerusalém. Senhor, o Senhor quer que nós façamos como Elias? Samaria estava bem próximo ao Monte Carmelo, e por ali foi onde Elias tinha mandado descer fogo do céu. Então naquela região já tinha se acostumado a ver fogo descer do céu. Senhor, aproveitando que nós estamos aqui no Carmelo, vamos mandar um foguinho para queimar os samaritanos, esse povo pé de chinelo que não sabe nada do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantos de nós, meus amados irmãos, temos essa falsa expectativa pelo nosso, entre aspas, zelo e pela nossa dedicação? Excluímos pessoas e incluímos pessoas, não de acordo com o prisma das Escrituras, mas segundo os nossos valores particulares, segundo aquilo que nós achamos ser correto ou incorreto, segundo a nossa própria ótica de interpretar a vida. Só que o coração dos discípulos tinha uma expectativa totalmente equivocada acerca de ir para Jerusalém. Todo esse equívoco quanto às suas expectativas levou os discípulos a nutrirem um único sentimento: o sentimento da intolerância. Somos exclusivos, somos zelosos, seremos coroados junto com o nosso Messias. Nós estamos no momento de preparação, nós estamos em um período que
que Jesus sai da sua cidade de Cafarnaum para ir para Jerusalém, e o seu semblante era de quem estava decidido a ir para Jerusalém, não para nutrir falsas expectativas, não para acalentar o ego dos seus discípulos, não para trazer à existência os caprichos e favores dos seus discípulos. Por que o momento de preparo para a Páscoa é tão importante? Porque quando nós olhamos para as Escrituras e lemos o Evangelho, nós podemos correr o risco de ver o quão distante nós estamos de Jesus e ao mesmo tempo termos a grande oportunidade de sermos novamente resgatados para o verdadeiro propósito de sermos discípulos de Cristo. Quando nós somos intolerantes, presunçosos, egoístas, essa era a expectativa do coração dos discípulos, totalmente equivocada, totalmente distante do verdadeiro propósito de Cristo Jesus. Mas nós temos um outro modo de interpretar essa ida para Jerusalém. Muitos de nós às vezes ficamos no modo dos discípulos equivocados. Muitos de nós pensamos que o Senhor Jesus é uma espécie de gênio da lâmpada que veio para satisfazer os nossos desejos. Muitos de nós acham que o Senhor Jesus veio a essa terra para nos dar casas luxuosas e carros de última geração. Estão com falsas expectativas rumo a Jerusalém. Mas qual é o caminho de Jesus? Qual é a proposta de Jesus? Como o Senhor Jesus nos convida a nos preparar para a Páscoa? Primeiramente, nós observamos no versículo 47. O caminho de Jesus, verso 47. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Verso 48, ele lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é crente. O Senhor Jesus, vendo aquela discussão, aquela bobagem dos discípulos, pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: está vendo essa criança? Na cultura oriental, as crianças não eram contadas como cidadãos. A criança masculina só era contada quando ela fazia o seu bar mitzvah, ou a sua preparação de homem adulto. E a menina só podia ser contada, as mulheres nem eram contadas, somente os homens. A partir do momento que ele fazia a sua iniciação judaica, recitando ali a lei dos profetas. Então Jesus pega uma criança, talvez de 4 anos, que era desconsiderada, que não tinha valor algum, e fala: quem receber essa criança, a mim me recebe. E quem me receber, recebe o Pai que me enviou. E quem tiver o mesmo sentimento de uma criança, que entender que não é nada, que uma criança está toda à mercê da sua família, dos cuidados da sua família, ou dos descuidados da sua família. O Senhor Jesus está dizendo aos discípulos: vocês não entenderam ainda o que é ser um discípulo meu. Vocês não entenderam o que é tomar a cruz e seguir-me. Vocês são altivos. Vocês precisam ter o sentimento dessa criança. Vocês precisam aprender o sentimento de serem menores. E isso é totalmente contraproducente na nossa sociedade atual, porque nós somos desde pequeno influenciados a sermos o máximo. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Nosso filho escreve lá uma besteira, faz um desenho horrível, e nós falamos: que lindo, você é o máximo. Jesus diz: vocês precisam aprender a serem menores do que os seus próprios valores, menores
do que a presunção do coração de vocês. Muitas pessoas se escondem atrás das grifes que vestem, muitas pessoas se escondem atrás dos grandes carros que andam, muitas pessoas se escondem atrás dos títulos que estão impressos e pregados nas paredes, e se acham por causa de tudo isso. Mas nós estamos indo para Jerusalém com Jesus, e nós precisamos aprender a ser como crianças. O caminho de Jesus para Jerusalém, no versículo 50, nos aponta uma outra vertente. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Jesus nos ensina, Jesus nos mostra a identificarmos os verdadeiros inimigos. Nós, às vezes, nas nossas manifestações evangélicas, nós estamos muito equivocados, meus amados irmãos. Eu quero deixar algo aqui particular, você não precisa concordar comigo, eu peço licença para trazer uma particularidade minha. Eu penso que não é através de marchas para Jesus ou grandes manifestações que nós iremos apresentar Jesus para as pessoas. Hoje a marcha para Jesus virou uma motivação para concorrer contra a marcha gay. Queremos fazer uma marcha mais barulhenta, com mais gente, para sufocar a marcha gay que anda assolando o nosso Brasil. Nós olhamos para os homossexuais como sendo inimigos. O comportamento deles é reprovável. O comportamento homossexual é pecaminoso à luz das Escrituras. Mas o homossexual, ele não é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Aí nós vemos grandes líderes evangélicos mirando as suas metralhadoras para aqueles que não são inimigos. Jesus indo para Jerusalém nos ensina muito isso. Identifique quem são os seus inimigos. Nós somos considerados um povo altamente intolerante contra ao diferente. Mas nós estamos a caminho de Jerusalém. E Jesus nos ensina quem são os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos nascem da nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, como diz Paulo em Romanos 7,17: esse mal que habita em mim, isso se chama pecado. Mas Jesus, no seu caminho para Jerusalém, nos versos 55 e 56, nos mostra uma outra atitude. Verso 55 diz: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eles queriam descer, mandar fogo dos céus para consumir uma aldeia inteira de samaritanos. É o mesmo sentimento que havia no coração do profeta Jonas. Ele queria ver os ninivitas mortos à espada do Senhor Jesus, à espada do Senhor Jeová. Às vezes, amados, nós como crentes, discípulos de Jesus, no caminho para Jerusalém, o nosso sentimento é esse: nós queremos ver o outro arrebentado, aniquilado. Quantos não pegam em armas em nome do Senhor? As cruzadas estão aí para provar o maior de todos os equívocos em nome do Senhor Jesus. Quantas guerras, quantas dissensões, quantos mortos.
diante desse mesmo sentimento que estava no coração de Tiago e João. Manda fogo, Senhor, passa a guilhotina. E o Senhor Jesus os repreende: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para matar a alma. Essa história de amor que iniciou lá na criação, o próprio Deus se encarnando e vindo à terra, não foi para assinar as sentenças de morte, mas o Senhor Jesus veio, se encarnou, padeceu, sofreu, para trazer vida e vida em abundância. Esse é o Espírito de Cristo. Eu gosto muito dos cariocas. Tive a oportunidade de ir a um congresso no Rio de Janeiro, fui muito bem recebido. E eles têm uma expressão muito interessante entre eles, que eu anotei para mim. É preciso destruir o mal, sem se tornar mal. Nós precisamos sim destruir o pecado. Nós precisamos sim ser apologéticos, defendermos a nossa fé, entendermos as nossas doutrinas, aplicá-las com firmeza, mas sem nos tornarmos maus. Temos que combater o mal, sem nos tornarmos mal. O caminho de Jerusalém é uma jornada de descoberta e de conversão, onde nós podemos ver o que somos e tornar-nos naquilo que Deus deseja que sejamos. Os discípulos saíram com essa motivação totalmente equivocada, presunçosa, um falso zelo. Mas quando esses discípulos chegaram em Jerusalém, e eu quero te motivar a ler a narrativa que vai de Lucas, capítulo 9, 51 a 19, 48, para que você possa perceber o que o evangelista Lucas está querendo dizer nessa ação resoluta de Jesus ir para Jerusalém. Leia essa semana. Quando esses discípulos chegaram lá e contemplaram a verdadeira motivação de Jesus, o verdadeiro propósito de Jesus, esses discípulos se converteram. Esses discípulos descobriram o propósito daquela jornada. Eu quero encerrar essa meditação lendo uma oração do Henry Nouwen. Henry Nouwen foi um sacerdote católico, sim, um grande teólogo. Mas ele vai falar desse período de preparação antes da Páscoa. A quaresma começou. É um tempo de estar com o Senhor de uma maneira especial. Um tempo de orar, jejuar e assim segui-lo em seu caminho para Jerusalém, para o Gólgota e para a vitória final sobre a morte. Eu estou ainda muito dividido. Eu verdadeiramente quero segui-lo, mas eu também quero seguir meus próprios desejos e dar ouvidos para as vozes que falam sobre prestígio, sucesso, prazer, poder e influência. Ajuda-me a tornar surdo para estas vozes e estar mais atento à sua voz, que me convida a escolher o caminho estreito para a vida eterna. Eu sei que a quaresma será um período muito duro para mim. A escolha pelo caminho deve ser feita a cada momento da minha vida. Eu preciso escolher pensamentos que são seus pensamentos, palavras que são as suas palavras e ações que são as suas ações. Não há tempos ou lugares sem escolhas. E eu sei quão profundamente eu resisto em escolher o Senhor. Eu sei o quão resolutamente ou profundamente eu resisto em conhecer o Senhor. Por favor, Senhor Deus, esteja comigo em todo tempo e em todo lugar. Dê-me a força e a coragem para viver este período da quaresma, essa preparação com fé,
de forma que quando a Páscoa chegar, eu seja capaz de experimentar com alegria a nova vida que o Senhor tem preparado para mim. Amém. Que essa também seja a nossa oração, meus amados irmãos. Que nós não estejamos equivocados como os discípulos estiveram indo para Jerusalém. O chamado de Jesus para nós é sempre contra a correnteza da cultura. Que o Senhor nos permita nesse tempo nos prepararmos para a Páscoa. Se o Senhor me permitir, eu quero trazer uma meditação sobre a Páscoa. E nesses dias o Espírito Santo tem me incomodado muito a ter uma vida mais silenciosa, de oração e de mais leitura bíblica. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Se o Espírito Santo de Deus tem te impelido a isto, faça. Faça alguns retiros no meio do dia. Saia de circulação por algum tempo. Leia as Escrituras. Medite nelas. Ore sobre elas. E ore com as Escrituras. Preparemos para esse grande dia, amados. Aqueles que foram salvos em Jesus, aqueles que sabem o peso da salvação, renovarão a sua alegria. Aqueles que estão titubeantes, vacilantes, fortalecerão a sua fé. E aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, poderão conhecê-lo mais proximamente e entender o verdadeiro propósito pelo qual Ele se entregou por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu vou orar, vou entrar à mesa e peço que você espere alguns minutos. Eu quero estar à porta cumprimentando você e desejando você uma bênção. Curvemos as nossas cabeças. Bendito Deus, nós te louvamos. Te louvamos por tua santa palavra e ao teu Espírito aplicado aos nossos corações. Senhor, nós temos muitos equívocos no nosso coração em relação à fé em Jesus. Senhor, tira de nosso coração toda presunção de quem somos, do que temos, a presunção de querermos ter zelo das coisas do Senhor enquanto que nós não temos zelo com a nossa vida devocional com o Senhor. Aviva a nossa fé nesses dias, ó Espírito Santo. Aviva dentro de nós a alegria da salvação. Nós queremos nesse tempo que antecede a Páscoa, realmente, ó Deus, sermos impactados pelo Senhor. Nos faça enxergar os verdadeiros inimigos. Nos faça enxergar o quão pernicioso é o pecado dentro de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós queremos ir para Jerusalém, mas nós queremos ir para ver o nosso pecado morrer na cruz do Calvário. Nós não queremos tronos para engrandecimento nosso, mas nós queremos ser como crianças que dependem exclusivamente da sua graça. Fortaleça a minha fé, ó Deus, fortaleça a fé dos meus amados irmãos. Que não sejamos vacilantes no meio de tantas propostas estranhas ao teu Evangelho. Alimenta-nos, ó Deus, com o teu Evangelho. Alimenta-nos, ó Deus, nesses dias com a tua palavra. Que sejamos, sim, como Cristo Jesus. Que tenhamos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Se oramos, ó Deus, crendo que estamos indo para Jerusalém e de Jerusalém para a eternidade com o Senhor para todo sempre. Assim oramos em teu nome. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todos aqueles que estão de caminho a Jerusalém. Maranata, vem, Senhor Jesus.